por aí. Tá, avisando só para todos que a gente vai esperar mais 3 minutinhos para dar tempo para os demais entrarem e a gente vai dar seguimento. Já pelo nome do Lab, eu já agradeço a participação de quem já entrou. Nós temos aí um dia bastante produtivo, a gente vai falar sobre a temática dos ODS sendo incorporada pelas instituições financeiras. Vamos começar com uma breve introdução do que o Lab trabalhou nos últimos meses, um pouco sobre a nossa publicação, em que envolve aí o título dos ODS, muito embora o nosso assunto hoje aqui vai ficar muito concentrado realmente nos desafios e oportunidades que as instituições financeiras estão encontrando com o uso desses instrumentos. E, posteriormente, a gente vai ter uma apresentação de 3 instituições financeiras, onde eles vão colocar os desafios que eles estão encontrando, como é que isso incorpora na estratégia, qual a metodologia que eles utilizam. Posteriormente, a gente vai entrar para debate. Apenas um recado a quem entrou nesse último minuto. A gente está aguardando os demais participantes entrarem. A gente vai esperar mais um minuto. A gente vai começar com uma contextualização do que o Lab vem se debruçando na temática de ODS. Depois a gente vai passar a palavra para 3 instituições financeiras mostrarem as oportunidades e desafios que estão encontrando ao incorporar os ODS na sua gestão. E, posteriormente, a gente vai abrir um espaço para debate. Felipe, só para lembrar que as perguntas podem ser feitas aqui no Q&A, aqui embaixo, que todo mundo tem também. Então, quem tiver uma pergunta, é só escrever ali, que a gente responde no final da apresentação, né? Perfeito. Obrigado por lembrar, Larissa. Aqui ao lado direito, a gente tem um espaço para vocês colocarem as perguntas. Então, vocês podem ir colocando as perguntas aqui, que a gente vai mediar depois o debate frente ao que vocês colocarem aqui como pergunta. Nilson, acho que a gente pode começar. Vamos? Acho que podemos, Felipe. Tá, vou fazer a introdução por aqui. Você quer comentar alguma coisa em nome do Lab? Bom, em nome do Lab, eu agradeço muito a participação das instituições, dos nossos convidados, das instituições que estão fazendo a apresentação das suas experiências sobre monitoramento ODS, Banco do Brasil, BDMG e BNDES. Assim, muito obrigada. Essa apresentação certamente, e todo o debate, certamente vai nos indicar alguns caminhos, pode, na verdade, nos indicar alguns caminhos e ajudar o Lab a conduzir esse tema. Felipe, muito obrigada. É um ótimo webinar a todos. Obrigado, Nil. Todos me escutam perfeitamente? Perfeitamente. Obrigado, Nil. Bom, queria também agradecer a todo mundo que teve a oportunidade de participar do nosso webinar. Eu sou o Felipe Vignoli, eu sou um dos coordenadores do GT de Instrumentos Financeiros e Instrumentos de Impacto, que é um dos GTs do LAB, o Laboratório de Inovação Financeira, que tem como propósito debater sobre instrumentos inovadores que possam alavancar capital
para negócios sociais, negócios ambientais, negócio de impacto. E um dos instrumentos que nós debatemos no nosso grupo, dentre tantos outros, foi o de títulos ODS. Isso foi pauta do nosso trabalho no ano passado, até meados de setembro, onde nós discutimos diversos modos de alavancar esse tipo de instrumento aqui no Brasil, e nós chegamos a algumas conclusões interessantes, como, por exemplo, que ainda há muito espaço para debate de como que as instituições financeiras primeiro incorporam isso na sua gestão, para posteriormente fazer uma emissão de um título desse perfil. Apenas fazendo uma breve introdução do que foi debatido, e já mencionando que tudo que eu vou falar aqui foi resumido num título que foi publicado há poucos meses atrás, chamado Títulos ODS, Comprometimento com o Desenvolvimento Sustentável, que nada mais é do que um apanhado e um resumo de todo o trabalho desse subgrupo nessa temática. Bom, o que são títulos ODS? Títulos ODS nada mais são do que um título verde, um título social, um título sustentável, no qual estabelece-se um framework para fazer a conexão da alocação dos recursos com os ODS. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de um título verde ele pode ser enquadrado também, realizado dentro de uma diretriz, que a mais comum delas é a diretriz da ICMA, que estabelece todo o procedimento ao qual deve ser obedecido para que um título possa receber essa rotulagem. Aqui eu trago alguns números de títulos verdes, títulos sociais sustentáveis. Como vocês podem ver, os títulos verdes é o que recebe maior atenção do mercado. Apenas como dado aqui de atualização, no ano de 2019, as emissões atingiram aproximadamente 200 bilhões de dólares em títulos verdes. No Brasil, essa quantidade é bem inferior, chegando a aproximadamente 2 bilhões de reais em títulos verdes que tiveram aqui em 2019, mostrando que a gente ainda tem aí muito espaço a ser alcançado para que esses títulos alcancem espaço aqui no Brasil no mercado de capitais. Quando a gente realiza o cruzamento do que está sendo colocado no mercado em títulos verdes sociais sustentáveis debaixo de um framework ODS, a gente vê aí que os que recebem maior atenção é o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, o ODS 7, Energia Renovável, e o ODS 9, Inovações e Infraestrutura, apenas para citar como alguns dos principais exemplos. Então, isso demonstra que o mercado está tendo maior atenção, inclusive para projetos de maior porte, o que também justifica os próprio interesse do mercado com títulos verdes, que grande parte deles estão envoltos aí a energias renováveis. O nosso subgrupo também fez um trabalho em investigar como é que alguns dos emissores de títulos ODS realizam esse cruzamento. Então, nós estudamos 5 principais emissores, o HSBC, BBVA, o FMO, a Telefônica e o Banco Dex. E aí nós estudamos como que estão concentradas as atenções nesses ODS, qual o volume da emissão, maturidade dos títulos, a taxa. E a gente chegou a uma conclusão de que há uma concentração dos títulos no título 6, no 7, no 9, no 11 e no 13, sendo 6 água e saneamento, 7 energia limpa e sustentável, 9 indústria e infraestrutura, 11 cidades e comunidades sustentáveis e 13 ações climáticas. São tickets de volume alto, as taxas elas estão alinhadas com práticas no mercado, sendo que nos títulos verdes, como colocado em algumas publicações que a gente estudou, a gente consegue aí agregar o efeito greening, ou seja, o emissor consegue fazer uma colocação no mercado com uma taxa mais reduzida e com isso ele consegue fazer uma reestruturação de dívida mais interessante. Por parte do investidor, o que a gente apontou como de grande interesse é um posicionamento, e esse posicionamento ele está sempre acompanhado, debaixo de um guarda-chuva, de um olhar externo sobre a emissão daquele título. Então há sempre uma avaliação de terceiro, seja por parecer independente, seja por uma auditoria, seja como uma segunda opinião, para que a rotulagem confira credibilidade ao título e o investidor possa também ter credibilidade no que ele está comprando, e para que isso não seja visto posteriormente como um possível greenwashing e até mesmo o papel dos investidores questionado. O framework ICMA, a qual eu me referi recentemente, ele está baseado em 4 pilares principais. Primeiro, ao emitir um título dessa natureza, há uma explanação do uso dos recursos, ou seja,
quais categorias que eu vou eleger para receber esse tipo de recurso, quais são os critérios que eu vou ter, né, para colocar um projeto ou outro dentro dessas categorias que eu estabeleci, qual é a governança que eu vou ter para dar conta da seleção desses projetos, como é que isso está dentro da organização, como é que o conselho está envolvido nisso, quais são as diretorias, comitês envolvidos para avaliação e seleção desses projetos. Em terceiro, monitoramento do uso dos recursos, ou seja, quais indicadores que eu utilizo e dou transparência para dar rastreabilidade aos recursos. E, por fim, os relatórios. Como é que eu comunico isso? Como é que eu coloco a responsabilidade dessas emissões frente aos compromissos de cada um dos ODS? Apenas para citar alguns exemplos e afastar qualquer dúvida de que isso é feito de maneira muito complexa, a gente trouxe alguns exemplos de como que aqueles 5 principais emissores que a gente estudou estão reportando isso em seus frameworks. Então, eles colocam categorias elegíveis, colocando ali o que eles vão considerar para ser categorizado como ODS, a qual ODS está conectado e quais os critérios de elegibilidade. Se tem uma geração, por exemplo, quando eu estou falando de energia renovável, se eu estou falando da geração de energia por meio de fontes renováveis, construção e expansão de redes, desenvolvimento, manufatura, implementação de componentes de tecnologia para energia renovável. Isso aqui é apenas com os exemplos. E cita-se alguns exemplos de projetos ao qual eles alocam os recursos. Eles também estabelecem indicadores para cada um desses ODS que serão monitorados ao longo do projeto. Então, resumindo como as principais atratividades para o emissor, em primeiro lugar, a gente coloca o posicionamento em liderança. Hoje, apesar de nós termos já no Brasil títulos verdes, por exemplo, sendo emitidos, a gente não tem ainda nenhum título ODS, então é um movimento pioneiro. Uma segunda possibilidade, atratividade para o emissor, é a colocação no mercado de títulos com uma taxa mais reduzida, encontrando aí investidores que têm apetite, né, e um perfil para trocar parte da rentabilidade por um desempenho social e ambiental. E, em terceiro, a possibilidade de captação internacional. Os estrangeiros, os investidores estrangeiros, eles estão muito mais familiarizados com esse tema, têm apetite por esse tipo de título, e o que é também justificado pelo próprio número que eu acabei de apresentar na captação exterior. Para o investidor, lhe confere credibilidade, alinhamento com o desenvolvimento sustentável e também a questão de transparência no uso dos recursos que esse tipo de título se propõe. Por fim, nós conversamos com a Sustainalytics, um dos avaliadores independentes de títulos dessa natureza, e aqui eu vou residir um pouco a foco da nossa discussão no primeiro item, no estudo inicial do portfólio. Então, antes de eu fazer uma emissão desse porte, nesse caminho todo indicado pela Sustainalytics, no contexto nacional, nós ainda estamos no primeiro passo, que é o estudo inicial do portfólio do projeto. Ou seja, como é que cada uma dessas instituições financeiras vão realizar o monitoramento dos ODS em sua gestão, colocando aí um link entre seus projetos e seus produtos relacionados com os ODS, para depois de estabelecer um framework comum, fazer o disclosure de uma avaliação externa ou de uma segunda opinião, dar reporte ao trabalho, e aí sim eu consigo estar pronto para fazer uma emissão de um título desse tipo. Baseado nessa nossa compreensão que tivemos do mercado, em que seria mais importante, neste momento, nós estudarmos como é que está sendo feito o monitoramento dos ODS nas instituições financeiras, nós convidamos o BDNG, o Banco do Brasil e o BNDES para falar um pouco desse desafio de incorporar os ODS em sua gestão. Então, queria passar a palavra agora para o BDNG para fazer a sua apresentação. Eu vou parar aqui agora meu compartilhamento de tela e passar a palavra para vocês, lembrando que a gente está mirando cada apresentação em 10 minutos. Perfeito, Felipe. Boa tarde a todos. Espero que todos escutem bem. Eu sou a Cíntia Bestelaine, falo de Belo Horizonte, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Aqui eu sou gerente na Superintendência de Planejamento e sou responsável por essa coordenação e esse trabalho que o banco está realizando em relação aos ODS. Me acompanha aqui a Mariana Paula. Boa tarde, eu sou analista da área de risco
riscos e controles internos. Atualmente trabalho com risco socioambiental e apoio as demais áreas do banco, trabalhando inclusive com planejamento nas questões socioambientais do banco. Vou compartilhar agora a apresentação com vocês. E vou entrar um pouco nos principais pontos e objetivos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais em relação aos ODS, né? Bom, falando um pouco sobre o BDMG, nós somos um banco de desenvolvimento regional, fundado em 1962, então já acumulamos aí 57 anos de experiência, participando em diferentes fases do desenvolvimento de Minas Gerais, né? Primeiro num processo de industrialização, depois trabalhando com diferentes fundos estaduais, trabalhando também com expertise em cada setor diferente da economia de Minas, né? Hoje atuamos com diferentes fundos e repasses, como repasses dos colegas do BNDES, que vão apresentar na sequência, Funcafé, Finep, Fungetur, e também fazemos captações no mercado doméstico e no mercado internacional, no momento agora nos preparando para uma futura e possível emissão de títulos ODS, né? Só para dar um contexto geral da carteira do banco e da presença do banco no estado de Minas Gerais, hoje a gente tem uma carteira próxima de 5,6 bilhões, né? Atuamos em Minas Gerais também nos estados limítrofes. Temos aí uma presença em 87% dos municípios mineiros, então pelo menos todos esses pontos pintados nos 853 municípios de Minas, né? O BDMG tem pelo menos um cliente em cada um desses municípios que vocês veem coloridos, e a gente trabalha também com alguns indicadores de impacto, né? Gerados pelo nosso desembolso. Então, por exemplo, no desembolso de 2019, em que desembolsamos 1,3 bi em Minas Gerais, a gente gerou mais aproximadamente 22 mil empregos, né, estimulados, 974 de impacto na produção mineira e uma geração de ICMS adicional de 44 milhões para Minas Gerais. Já entrando um pouco no tema da sustentabilidade aqui no BDMG, a gente tem atuações antes de 2013 nesse tema, né? Mas a gente selecionou um pouco a atuação mais recente do banco. A gente começou com uma atuação bastante forte em 2013, que a gente fez uma captação com a Agência Francesa de Desenvolvimento direcionada para projetos de sustentabilidade e mudanças climáticas em municípios. Construímos a nossa política de responsabilidade socioambiental e, a partir daí, fizemos um trabalho interno no BDMG, né, publicando o relatório de socioambiental, o inventário de gases de efeito estufa do próprio banco. Começamos a etiquetar nossas operações com a chamada etiqueta verde na época, e aí fomos evoluindo, né? Criamos alguns produtos para clientes, como o BDMG Sustentabilidade, focado em energias renováveis, táxis híbridos, o BDMG Solar Fotovoltaico para micro e pequenas empresas. Começamos um trabalho com o apoio do BID de certificação de um framework primeiramente focado em emissões verdes, né? Certificamos a nossa carteira e fizemos a publicação do Second Opinion. Mais recentemente, no ano passado, ampliamos esse nosso framework também para as áreas sociais, mais focados no ODS, que é esse trabalho que a gente vai mostrar na apresentação, e também fizemos uma captação com o Banco Europeu de Investimentos focada em energias renováveis e eficiência energética, uma captação de 100 milhões de euros, que atua diretamente em uma parte grande do framework relacionado ao ODS 7, não é? Então, eu vou entrar um pouco agora, principalmente nesse trabalho que a gente fez em relação aos títulos ODS, né, ao framework ODS. É importante dizer que os ODS são o centro da estratégia do BDMG.
no ano passado, a gente reconstruiu a estratégia do banco para o período de 2020 a 2024, focado com 3 grandes objetivos, né? Primeiro objetivo da gente incluir e alinhar as operações do banco, a ODS, está ligado à necessidade de ampliar os investimentos sustentáveis em Minas Gerais. Então, para identificar investimentos, criar produtos que acelerem esse progresso em direção das metas da Agenda 2030, ampliar captações, desenvolver novos produtos financeiros, a gente precisa conhecer e concentrar esses produtos em metas relacionadas aos ODS. Um segundo objetivo seria alinhar e vincular as nossas operações com a Agenda 2030 para seguir no desenvolvimento de metodologias de monitoramento e avaliação dos nossos projetos, principalmente com metas relacionadas ao impacto do BDMG. E, por fim, um terceiro e último aspecto, um objetivo forte nosso, é o potencial de parcerias e visão global que a Agenda 2030 direciona aos bancos de desenvolvimento e outras instituições financeiras, né? Já que a gente pode formar cooperações técnicas e buscar novos conhecimentos de como a gente pode incluir os ODS na rotina de instituições financeiras. Em relação à carteira do BDMG e os ODS, a gente dividiu aqui 2 abordagens distintas. Uma abordagem ex post, relacionada à classificação da carteira do BDMG vinculada às ODS, então uma carteira que nós paramos para avaliar em setembro de 2019 e avaliamos todas as operações até aquele período, identificando as categorias elegíveis para uma possível emissão de títulos, né? E a gente fez um trabalho paralelo para que a gente tenha essa categorização de forma ex ante, ou seja, no momento que as novas operações estão entrando no BDMG. Então, a gente fez uma revisão do nosso processo de enquadramento interno, né? Verificando como que a gente classificaria as entradas das operações para que o selo ODS já viesse no momento da decisão do crédito, né? Então, eu vou entrar um pouquinho nessa análise ex post, depois falar um pouco do ex ante e depois falar dos desafios do banco. Em relação a essa metodologia ex post, nós criamos 2 grandes categorias de enquadramento, né? O enquadramento em sustentabilidade, em que a gente tem 6 categorias. Uma categoria de energia renovável, eficiência energética, saneamento, que inclui tanto água, esgoto e resíduos sólidos. A categoria agrosustentável, transporte, produção e consumo responsável. E uma abordagem social, que está ligada à saúde, educação, urbanização, geração de emprego, muito ligado ao trabalho do Banco de Desenvolvimento com as micro e pequenas empresas, inclusão de gênero e recuperação econômica após desastres, relacionando o trabalho que a gente faz com clientes após chuvas que aconteceram recentemente aqui em Minas Gerais, ou desastres como aconteceu em relação às barragens aqui em Minas. Em relação a essas categorias de sustentabilidade social do nosso framework, nós identificamos a relação de 13 dos 17 OBSs e 36 das 169 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isso todo fazendo uma triagem em relação aos produtos financeiros, a finalidade dos financiamentos, verificando o KNAI, verificando o porte do beneficiário, o tamanho da empresa, e também critérios de IDH dos municípios de Minas Gerais. Só para citar alguns exemplos dos enquadramentos, então, por exemplo, um trabalho forte nosso aqui nos municípios, com os municípios de Minas, a gente fornece crédito via editais para os municípios, a gente tem uma categoria de saneamento, as nossas obras de urbanização, nas categorias de saúde e educação, todo o trabalho que é feito com PPPs, por exemplo, Hospital Metropolitano, hospitais privados e projetos
de PPP para escolas, como aconteceu na Prefeitura de Belo Horizonte. A atuação do BNMG em energias renováveis, tanto energia solar, biocombustíveis, hidrelétricas, esse com grande parte dos recursos vindos do Banco de Investimento Europeu. E, por fim, aqui um pouco o trabalho das micro e pequenas empresas, que a gente atua via plataforma web. Desde 2012, o banco já desembolsou mais de 1,5 bilhão via essa plataforma, e um trabalho também feito com micro e pequenas empresas, em que tem sócias, mais de 50% da sociedade é representada por mulheres. Então a gente tem um produto que são as empreendedoras de Minas, criado desde 2018, que a gente já fez um bom trabalho com eles. Então todas essas categorias foram feitas nessa análise que a gente fez ex post para o framework ODS. Na metodologia ex ante, quer dizer, quando as operações do banco entram no BNMG, no momento da concessão do crédito, nós criamos uma estrutura de enquadramento organizada em tipologias que já vem com a marca do selo ODS quando é conveniente, né? Quando faz sentido que essa operação tenha a marca ODS. Então, ela sempre vai ser enquadrada ou na enquadramento sustentabilidade ou no enquadramento social. Sempre vai ter uma categoria, aquelas já estabelecidas no framework, por exemplo, em energia renovável, e aí, quando é o caso, já vem com 1 ou 2 ADS vinculados, e a gente vai detalhando esse projeto em subcategoria, projeto, e até chegar no nível de indicador. Por meio dessa metodologia, a gente tenta que a cada operação do banco relacionada ao ODS, a gente consiga ter alguma métrica de impacto. Então, por exemplo, nesse caso da energia renovável, a gente tentaria colocar a geração de energia gerada e a redução das emissões de gás de efeito estufa. E no social, para um projeto de saúde, por exemplo, um projeto de reforma ou construção de unidades básicas, a gente teria a população atendida. Por fim, para terminar um pouco minha fala, né, eu acredito que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma plataforma, né, um elemento-chave para o papel de bancos de desenvolvimento, para que a gente possa identificar áreas prioritárias, vincular a atuação das instituições financeiras ao seu impacto, a inovar e agregar novos desenvolvimentos de produtos financeiros na Agenda 2030, definir metas institucionais relacionadas ao impacto e também escolher a atuação de onde priorizar e onde perseguir, né? Acho que temos desafios para avançar no sistema de monitoramento e avaliação dessas instituições, e aí, principalmente na questão dos impactos financeiros, né? Acredito que temos também que progredir em metodologias para enquadramento e classificação. Hoje ainda não existe um padrão entre os bancos, né? A gente vai ver aqui um pouco por meio desse webinar que cada instituição hoje faz essa classificação, esse enquadramento de uma maneira diferente, né? Então não existe um certo e errado, e eu acho que também a gente tem um desafio de cultura organizacional, né? De ir além do acompanhamento físico-financeiro dos nossos projetos e operações. Vou tirar aqui, já passei um pouco do tempo, vou tirar minha tela e a gente fica à disposição para perguntas na próxima etapa, Felipe. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado pela exposição. Eu queria passar a palavra agora para o Jorge, do Banco do Brasil. Boa tarde a todos.
Estamos aqui no Banco do Brasil, o Jorge, da área de negócios sustentáveis, e a Ana Paula, da área de governança, responsabilidade socioambiental. Eu vou passar a palavra para a Ana Paula, para que ela possa aplicar e falar um pouco sobre o papel do ODS na governança do banco. E, no final, eu falo um pouco da nossa experiência aqui com desenvolvimento de framework e também de mensuração de externalidade. Boa tarde. Já me apresentou, eu sou Ana Paula, assessora da área de governança. Oi? Pode continuar, estava com o microfone aberto, mas acho que já fechou. Desculpa. Bom, eu sou Ana Paula, assessora da área de governança e gestão da sustentabilidade. Nós estamos vinculados à unidade de relações com investidores e sustentabilidade. Então, eu vou iniciar abordando a nossa atuação institucional, a nossa estratégia em sustentabilidade. Bom, para iniciar, né, a gente trouxe uma tela sobre a governança da responsabilidade socioambiental empresarial no BB, quais são as responsabilidades das instâncias que acompanham o tema, então, desde o Conselho de Administração, aí, Comitê de Riscos de Capital acompanhando o tema, né, de gestão de risco socioambiental, o Fórum de Sustentabilidade como uma instância exclusiva que trata o tema, onde a gente reúne trimestralmente executivos de praticamente 30 áreas do banco, para que a gente possa disseminar o tema, compartilhar experiências práticas. Temos o Conselho Diretor também acompanhando o tema por meio das ações do nosso plano de sustentabilidade. E a Unidade de Relações com Investidores, que é a área que, então hoje, a partir de 2020, na verdade, ela é a área responsável, a unidade estratégica responsável por acompanhar o tema na nossa organização. E a gestão de risco está vinculada hoje à diretoria de gestão de riscos. Estamos tentando passar a próxima tela, só um minutinho. A nossa apresentação, ela travou. Só um minutinho. Ok. Bom, como é que funciona atualmente o nosso modelo de gestão da sustentabilidade? A gente perdeu a imagem. Vocês vão ter que compartilhar novamente. Só um minutinho. Perfeito. Então, esse é o modelo de gestão da sustentabilidade no banco. Nós temos instrumentos orientadores, como a resolução 4327, outras resoluções. A gente tem uma política, a política de responsabilidade socioambiental, que foi publicada em 2015 e revisada em 2019. Temos outras políticas específicas, como a de crédito, a política de relações com fornecedores, que também abordam de forma transversal a temática da sustentabilidade, e temos normativos internos. Então, esses são os nossos instrumentos orientadores. Nós temos os nossos instrumentos indutores, como a nossa estratégia corporativa, que contempla um objetivo estratégico, que é aprimorar o nosso desempenho sustentável. A gente também, por meio da estratégia corporativa, temos indicador e meta.
E o nosso plano de ação em sustentabilidade, que nós intitulamos Agenda 30, BB, a partir de 2017. Com os nossos instrumentos, a partir dos nossos instrumentos orientadores e indutores, a gente faz a nossa avaliação de performance por meio de instrumentos como acordo de trabalho, das unidades estratégicas, táticas e operacionais, e o radar do gestor, que também é um instrumento que avalia o desempenho dos nossos gerentes, em que a temática sustentabilidade ela está contemplada. Como eu disse, o plano diretor, né, que faz parte aí da arquitetura estratégica do Banco do Brasil, também com indicador e meta relacionada à temática sustentabilidade. A partir disso, a gente tem aí, esses instrumentos, eles são alimentados por tendências e demandas do mercado, né, estão ali na parte de prospecção e consulta. Para o plano de sustentabilidade e estratégia corporativa, a gente faz consulta aos stakeholders, então no momento aí de definição também de análise de tendências, a gente avalia as demandas dos nossos stakeholders. Índices de mercado de capitais, né, como DJSI, ISE, índice da Bolsa de Londres, eles também são instrumentos que a gente avalia para a definição do nosso plano de sustentabilidade e rankings de sustentabilidade. E a outra frente aí da nossa dinâmica é o relato e transparência. Então, a gente tem um relatório de sustentabilidade, que desde 2007 a gente aplica a metodologia GRI, a gente tem relatório de administração, formulários de referência e os nossos sites aí de internet. Eu vou falar um pouquinho para vocês a parte do plano de sustentabilidade, né? Como eu disse que a gente intitulou Agenda 30 BB, que é o instrumento que a gente tem para a indução da sustentabilidade aqui no Banco do Brasil. A agenda, ela tem toda uma história já de alinhamento com a Agenda 21, então a motivação do banco em estar alinhado aos ODS, ela já vem de uma história com a Agenda 21, então desde 2004 o banco firmou um compromisso lá atrás com o Ministério do Meio Ambiente em ter uma agenda empresarial para trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável dos negócios. Então, em 2016, a gente fez um processo de atualização dessa agenda. A nossa agenda, ela contempla desafios em sustentabilidade, ações, metas e indicadores. Para estabelecimento desses desafios, então, que a gente iniciou em 2016 e revisamos em 2018, a gente fez a análise de todos os objetivos e metas dos ODS. Então, para que a gente pudesse estabelecer os desafios. São 21 desafios mapeados, sendo que 11 foram priorizados, né? Para que num momento específico a gente pudesse trabalhar com relevância, estabelecer as ações e indicadores. Então, a nossa agenda, ela está hoje na 7ª versão, então ela foi revisada em 18, com o estabelecimento de ações para 19, 20, 21. O nosso processo, então, ele contempla revisão de materialidade e desafios, em que a gente observa, como eu comentei na tela anterior, consultas stakeholders, índices de mercado, documentos setoriais, estratégia corporativa e o pano de fundo com as metas dos ODS. Estabelecidos os desafios, a gente realiza painéis temáticos com o corpo funcional. A gente capacita o corpo funcional em alguns temas. O BID, inclusive, foi parceiro nosso aí em 2018, né, com 3 painéis temáticos. Foi risco socioambiental com ênfase em direitos humanos, finanças sustentáveis e externalidades. A partir disso, a gente estabelece ações, metas e indicadores. Todas as metas e indicadores estabelecidos, eles são compartilhados com todas as unidades estratégicas responsáveis por implementar essas ações, metas e indicadores na organização.
Nesse momento, a gente tem o envolvimento da alta administração, então todos os administradores, os responsáveis, né, pelas unidades estratégicas, eles validam essas ações. A partir disso, a gente submete essa agenda para o nosso conselho diretor. E o conselho diretor do Banco do Brasil aprova. Então, em 2018, a gente aprovou a agenda 19 e 21 com 50 ações e 86 indicadores. É interessante falar também que o Fórum Sustentabilidade, ele valida a nossa matriz de materialidade. Então, aqueles desafios que foram mapeados pelo corpo técnico, né, com base nos ODS, pesquisa de mercado, que foram os 21 temas elencados e 11 priorizados, o Fórum de Sustentabilidade, composto pelos executivos, valida essa materialidade, podendo também promover algum desafio aí como relevante. Então, aqui a gente conta, né, nessa próxima tela, todo esse nosso processo, né, que então inicia com a revisão da matriz de materialidade, que é todo esse processo de análise documental e envolvimento dos stakeholders. A gente valida os desafios em sustentabilidade e propõe essas ações. A gente, no nosso processo de estabelecimento do plano de sustentabilidade, a gente também realiza um workshop com a alta administração, né? No ano passado, em 2018, o tema foi Megatendências em Finanças Sustentáveis. E a partir disso, a gente faz a aprovação do plano. O conselho diretor, ele também acompanha de forma semestral a implementação dessas ações. Então, as nossas ações, elas são com vencimento em 30/6, 31/12, e a gente realiza uma prestação de contas semestral ao conselho diretor com uma análise prévia pelo Fórum de Sustentabilidade. Nessa próxima tela, a gente traz um consolidado, né, das nossas ações. Então, a partir do estabelecimento da Agenda 30BB, a gente avalia todas as ações, indicadores e metas e quais ODS estão sendo impactados. Então, esse aqui é um resultado de uma versão consolidada, né, com a quantidade das ações. A gente tem uma publicação no nosso site de sustentabilidade com desafios e ações e metas que não são considerados estratégicos e estão vinculados aos temas relevantes, se vocês quiserem conhecer, porque aqui eu trouxe uma versão só consolidada. Então, a quantidade de ações e quais ODS aí estão sendo impactados pela nossa Agenda 30. E para fechar, então, a forma que a gente monitora, né? As ações da Agenda 30, elas estão contempladas num indicador, no acordo de trabalho das nossas unidades estratégicas. O acordo de trabalho, ele é um instrumento que mensura o desempenho de cada área estratégica do banco e que está aí condicionado ao pagamento de PLR. Então, se a unidade, né, ela cumpre as metas desse acordo de trabalho, ela aciona o pagamento de participações dos lucros. Então, a Agenda 30, ela é um dos indicadores que compõe aí o acordo de trabalho das nossas dependências. E no tático operacional, a Agenda 30 está no nível estratégico. No tático operacional, a gente entra com outros indicadores, né, como consumo de água, energia, papel, ações de voluntariado. E cultura da responsabilidade socioambiental, né, a gente tem uma trilha de sustentabilidade no banco, dentro da nossa universidade corporativa, também realização dos cursos, né, para capacitação dos funcionários nesse tema, ele também faz parte aí das métricas. E, por fim, os prêmios e reconhecimentos do banco, né, que a gente entende que isso é reflexo da nossa atuação, da nossa estratégia em sustentabilidade, então trouxe só para compartilhar com vocês os últimos prêmios e reconhecimentos do banco com relação a 19 e 20. O destaque é o Global 100, recentemente, aí foi anunciado em Davos. O banco foi listado entre as top 10 corporações mais sustentáveis no mundo, sendo a empresa brasileira mais sustentável.
E aí o Jorge vai complementar, trazendo essa é uma visão do plano de sustentabilidade do banco, aí o Jorge vai trazer com relação à parte de economia verde. Bom, pessoal, com relação à questão de emissão de dívida, a gente vem trabalhando em cooperação, assim como o BDMG, em cooperação com o BID, participação do CITAL e na construção do nosso framework para emissão de dívida, né? Então, potencial de emissão de dívida verde, social ou sustentável, né? A gente está chamando aí de Sustainable Finance Framework, né? E todo esse framework está sendo organizado na categoria verde, a possibilidade de emissão com a carteira elegível em agricultura de baixo carbono, energia renovável, florestas também. Na parte social, a gente organizou a questão de pequenas e microempresas, carteira de imobiliário também para baixa renda, acessibilidade, saúde e agricultura familiar. E todas essas categorias, elas estão com seus ODS correspondentes, elas têm seus ODS correspondentes. Então, foram definidas métricas, né, para cada categoria dessa, para cada carteira, e a partir da emissão haverá um relato, né, o seu ODS e seus indicadores correspondentes. Então, há um alinhamento do nosso framework com os ODS. No que se refere à questão de externalidade, a gente, no fim do ano, aprovou um modelo de mensuração e avaliação de impactos econômicos e socioambientais, onde a gente pretende fazer o mapeamento das externalidades do banco e também tudo que for relatado, né, ele vai ter suas métricas, né? A gente utiliza custo do carbono social, o custo social da água, a gente busca uma valoração, né, e a criação de valor, né? Além de mensurar os impactos, né, da instituição, esse modelo ele tem como objetivo orientar estratégias futuras, né, de alocação do banco em relação ao seu portfólio e às suas políticas também. Então, também há um alinhamento haverá um alinhamento do nosso relatório de externalidades aos respectivos ODS. Era essa a minha colocação. Agradeço, estamos à disposição para perguntas. Obrigado pela exposição, Jorge. Eu queria abrir agora espaço para o BNDES, para a Marta, falar conosco. Eu vou pedir, por favor, já interrompi a apresentação, obrigado. Marta, eu deixo com você agora. Boa tarde, vocês estão... peraí. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Ok, vocês estão vendo a apresentação agora? Perfeitamente. Estou eu aqui, a Marta, e a Isabela, minha gerente. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabela Chan. Eu estava trabalhando na área socioambiental do BNDES e agora estou vindo participar aqui do grupo da equipe de planejamento. Vamos lá, a gente vai falar aqui um pouco do planejamento estratégico do banco e como a gente conseguiu incorporar os ODS no processo de planejamento estratégico, né? A gente, antes de começar essa questão do planejamento estratégico, eu vou falar um pouquinho, porque eu vi que as outras instituições trouxeram um pouco assim, uma visão mais ampla da parte institucional de responsabilidade socioambiental, para dizer que o banco, a gente tem uma política de responsabilidade socioambiental desde 2010,
essa política ela foi revisada em 2014 à luz da resolução do Bacen 4327, né, que obrigou todas as instituições financeiras a terem uma política e um plano de implementação. A gente revisou a nossa PRSA em 2014, fizemos um primeiro plano de implementação da política, que é monitorado pelo Comitê de Sustentabilidade do Banco. O primeiro plano de implementação dessa política de responsabilidade socioambiental foi de 2015 a 2017. E a gente instituiu um novo plano, 2018 a 2020, né, planos de 3 anos, para dar continuidade ao que a gente não tinha conseguido realizar no primeiro plano. Um dos pilares do plano de implementação da PRSA é justamente a incorporação da sustentabilidade no planejamento estratégico do banco. E no segundo plano, a gente falou explicitamente, explicitou os ODS, né, incorporar os ODS no planejamento estratégico. E foi isso que a gente tentou fazer nessa rodada de planejamento estratégico que a gente fez agora com a nova gestão do banco, né? A gestão nova entrou em agosto, né, de 2017, julho e agosto de 2017, e a gente fez uma revisão do planejamento estratégico, que a gente tinha iniciado um planejamento estratégico, um ciclo de planejamento estratégico em 2017, que resultou numa visão de longo prazo. Em 2018, a gente fez uma revisão dessa visão de longo prazo, e a gente revisou o nosso mapa estratégico de longo prazo, e a gente construiu uma nova peça de planejamento, que é o plano trienal, que foi um plano de 3 anos, 2020 a 2022, e nesse plano trienal a gente instituiu entregas para a sociedade, que é o que a gente está chamando, que são indicadores de resultado que o banco se comprometeu a entregar para a sociedade em 3 anos. E a gente atrelou essas entregas aos ODS, né? Então, o BNDES ele continua atuando, né, nas soluções financeiras, crédito, equity e garantias. A gente ampliou a nossa atuação em estruturação de projetos, né, tanto para concessões, PPPs, mas também para essa questão da desestatização e resultando em desenvolvimento, né? Esse é o novo mapa estratégico do banco que foi revisado. Como é que a gente faz a leitura desse mapa, né? Primeiro, a gente pessoas, né, ter uma organização mais transversal, flexível, ágil, e a questão da digitalização, TI e modernização da estrutura do banco, né? Então a gente fez essa revisão do nosso mapa estratégico. E aí como que a gente ligou a estratégia do banco aos ODS? A gente pegou a parte de cima do mapa, que são as nossas missões, e a gente fez essa relação com os ODS a partir de orientações estratégicas. E aí a gente abriu para cada missão as orientações estratégicas e para qual ODS essas orientações estão vinculadas. E aí a gente desceu, aí começa a descer. Eu vou passar rápido para não ficar tão, né, massivo, né, porque é muita informação. Né? E aí infraestrutura, que tem a ver com saneamento, mobilidade urbana, logística, energia e petróleo e gás, mas aí o foco é a questão de ampliar a oferta de gás natural, né, que é o combustível fóssil que menos emite, gás de efeito estufa, que a gente vai precisar dele para a transição energética, né, aí o foco da indústria de petróleo e gás está na questão da distribuição do gás natural. E a gente atrelou a esses ODS que tem a ver com esses ODS. Indústria.
estrutura produtiva. Aí vai desde a agroindústria, que a gente precisa ter uma agricultura sustentável, promover a descarbonização, precisão, competitividade, aumento da produtividade, né? A questão da indústria, da ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação e promover a indústria da economia criativa, né? Aí falando de novos empregos, né? MPMEs, o BK e o automotivo, por uma questão de industrialização, indústria de base, que a gente ainda precisa, né? O BNDES sempre foi um grande, sempre promoveu, né, a indústria de base, sempre apoiou, e eu acho que a gente ainda é importante nesse setor, a gente vai continuar apoiando. Consumo e serviços, aí com foco no consumo e produção sustentáveis, indústria de base, como eu já falei, e exportações, que também a gente continua dando apoio a exportações. Educação, saúde e segurança, e aí é uma atuação do na educação, a gente entrou com um programa novo, que é a Educação Conectada, que é apoio a escolas públicas para terem infraestrutura de banda larga nas escolas, né? Aí, com impacto na DS 4 e 8, né? Emprego. Saúde, o BNDES sempre apoiou a indústria da saúde, né? A infraestrutura da indústria da saúde, das empresas de fármacos nacionais, e também foco no apoio à questão da saúde pública. E segurança, a gente com foco no apoio mais de inteligência, né? Estruturar os sistemas de inteligência de segurança pública, que tem um maior impacto. E aí a questão da segurança, ela impacta diretamente a questão da igualdade de gênero, uma vez que diminui a violência contra as mulheres, né? Difusão tecnológica e inovação, a gente tem um apoio forte, né, em inovação, empreendedorismo, startups, a gente fez o BNDES Garagem com apoio às startups inovadoras, e a gente também tem uma agenda de digitalização do setor público, né, do governo digital, com impacto nesses ODS. A ideia aqui do apoio do mercado de crédito e capitais é que o BNDES ele tem um impacto em desconcentrar o mercado de créditos, né, com o nosso funding para outros bancos, e ampliar o acesso das MPs e MEs também ao mercado de capitais, né, aí com impacto no ODS 8, enfim, 12 e 9. Sustentabilidade, que é a nossa agenda, a nossa missão estratégica transversal, e aí a gente tem um apoio não só direto às energias renováveis, agricultura de baixo carbono, mineração sustentável, biocombustíveis, etc., mas também uma agenda de estruturação de projetos verdes, captação de recursos para a finança verde. A gente se acreditou recentemente ao Green Climate Fund, que é um funding barato para projetos de adaptação e mitigação climáticas. Nós somos os gestores do Fundo Amazônia, temos projetos de restauração florestal, enfim, projetos de eficiência na utilização de recursos hídricos na indústria e na agricultura, e também o apoio e suporte aos municípios, né, para tratamento de resíduos sólidos e saneamento, e eficiência energética nas cidades, que a gente está ajudando a estruturar projetos de iluminação pública com luz de LED, que tem um impacto grande na questão até fiscal dos municípios de diminuição de despesa e eficiência energética. A gente tem essa agenda também da modernização do Estado e desenvolvimento territorial, né, essa questão da digitalização dos governos, né, eficiência da gestão pública, enfim, e essa questão também do desenvolvimento territorial, apoiando MPs, MEs, microempreendedores, né? E essa questão da vocação turística e do patrimônio cultural e natural para municípios, né? Para o apoio ao turismo sustentável, também
com impacto nesses ODS. E essa de impacto social, ou seja, de aumentar a eficiência e a melhora nos serviços públicos, né? Que os serviços públicos sejam ofertados de forma com uma melhor qualidade, né, do que eles são agora, né? Não é simplesmente privatizar por privatizar, mas sim com o objetivo maior de melhorar a qualidade da oferta dos serviços públicos. Então, tudo isso, todo esse mapa estratégico, a gente traduziu ele no plano trienal, nessas entregas para a sociedade, né? Entregas transformadoras com metas concretas e anualizadas para a sociedade, que foi essa peça do planejamento estratégico que foi feita no final do ano passado e apresentada no final do ano passado. E aí a gente conseguiu linkar essas metas aos ODS, né? Então, essas aqui são as metas do que a gente está chamando de serviços ou fábrica de projetos, que são a atuação do banco na estruturação de projetos, né? E esses projetos vão buscar recursos no mercado ou no próprio BNDES. Né? Então, a gente estipulou aí uma meta de saneamento que venham a dar acesso ao saneamento para 20 milhões de pessoas, ligadas diretamente ao DS6, iluminação pública para atingir 14 milhões de pessoas, logística, enfim, por aí vai, né? Aumento das rodovias concedidas e dos portos, né? Aumentando 30% das trocas comerciais, impacto na infraestrutura, indústria, venda de empresas. Aí a gente colocou justamente o ODS 16, que uma das metas é a eficiência, né, das instituições públicas, né, de transparência e a agenda de um governo eficiente, né, e estruturação de fundos imobiliários também. Aí aqui são as áreas de concessão de crédito, ou seja, apoio direto do banco para energia renovável, aí a meta de aumento da capacidade instalada de energias renováveis em 2 gigawatts e expansão da rede de distribuição de gás natural em 1,6 mil quilômetros, né? Na questão logística, a gente aumentar em 2,5 mil quilômetros de ferrovias, né, e 5 mil quilômetros em rodovias, mobilidade urbana, aumentar os sistemas de média e alta capacidade, saneamento, que é uma meta bem usada, né, levar esgoto a 5,5 milhões de pessoas e água a quase 1 milhão de pessoas, e tecnologia da informação e comunicação, aumentar o acesso à banda larga fixa para 2,5 milhões de domicílios, atingindo 8 milhões de pessoas, diretamente ligado ao ODS 9. Educação, eu já falei, né, que a gente está com esse programa de educação conectada, né, então é melhorar a educação básica e profissionalizante, atingindo 1 milhão de alunos. Saúde, modernização do SUS, segurança, melhorar a eficiência dos serviços de inteligência, né, nos municípios mais violentos do país, atingindo 20 municípios, apoiar, né, criar 1,2 milhões de empregos diretos e indiretos, e apoio ao MPME. E aí isso tudo, isso foi assim a parte do planejamento estratégico, né? A incorporação dos ODS no que a gente pretende fazer e os nossos compromissos com a sociedade, né? A gente pela primeira vez estipulou metas assim concretas de entregas para a sociedade, né? Ligadas aos ODS. E a partir disso, não. Um pouco antes disso, o banco já tinha iniciado uma iniciativa
que era ligar o seu portfólio aos ODS. E isso resultou no que a gente chamou do portal ODS, que já está no nosso site. A gente lançou esse portal junto com o Plano Trienal, e esse portal ele comunica os desembolsos do BNDES para 7 ODS. E aí eu vou explicar por que 7 ODS. Né? Então, essa é a carinha do portal atualmente. Ele tem os 7 ODS que a gente escolheu primeiro, comunicar primeiro. Você clica no ODS, no caso aqui o exemplo é o ODS 6, de água e saneamento. Ele abre no mapa do Brasil os desembolsos por estado e o total desembolsado aqui na legenda. Né? Embaixo do mapa você tem aqui do lado direito as metas relacionadas a esse ODS, que a gente usou para fazer a ligação das operações do banco a esses ODS. E embaixo a gente tem um gráfico dos ODS por ODS anualizado. A gente fez um corte temporal de 2015 até o presente. Se você entrar no portal hoje, ele está com os dados até dezembro de 2019. A gente atualiza de 3 em 3 meses, trimestralmente. Né? A gente vai atualizar agora para março. E porque eu vou falar um pouco aqui da metodologia, né, do framework dos ODS que a gente chama de parametrizar as operações aos ODS, né, ligar o nosso portfólio aos ODS. E como a gente chegou no portal. Então, por que esses 7 ODS primeiro? Primeiro porque eles têm uma natureza setorial, o que faz a identificação dos projetos mais fácil, a gente consegue fazer mais facilmente, né? Tipo, projetos de energia solar, projetos de energia eólica, né? De biocombustíveis são facilmente atreláveis ao ODS 7. Projetos de saneamento também, ao ODS 6. Educação também, saúde também. Então, esses 4 primeiros são muito fáceis de atrelar os projetos aos ODS. O ODS 11, a gente tinha um apoio relevante a municípios e estados, então também foi fácil de fazer esse link. O 12, a gente tinha programas muito relacionados ao setor de agricultura, principalmente programas de armazenagem de alimentos, que está muito ligado a uma das metas do ODS 12. E o Vida Terrestre, que a gente também tem o apoio do Fundo Amazônia e o apoio próprio de alguns apoios de linhas de meio ambiente, alguns programas e produtos nossos que eram também facilmente atreláveis ao ODS 15. Né? Agora, falando um pouco da metodologia. A gente apura os ODS, a gente apura os desembolsos realizados por ODS, mas o critério de alocação foi feito pelas metas dos ODS. Então, a gente pegou as 169 metas, a gente depurou essas metas para metas que tinham a ver mais com, que tinham cara de desembolso, ou seja, que tinham cara mais de eficácia, né? E aí essas metas caíram de 167, que para o Brasil são 167, caíram para 65 metas. E dessas metas, a gente pegava o nosso instrumento financeiro, ou seja, as linhas do banco, e ligava a essas metas. Ou, se o produto do banco fosse muito genérico, a gente pegava via KNAI, via setor do cliente ou do projeto. Ou algum outro critério que tinha a ver com o sistema do banco. Aí aqui é um modelo da metodologia que a gente adotou. Primeiro, a gente pegava as metas dos ODS, que normalmente são metas extensas, elas têm um monte de tema dentro, às vezes dentro de uma meta tinha mais de uma meta. E aí a gente pegava essas metas e buscava palavras-chave, né? Então, aqui eu vou pegar a meta 6.3, que é bem densa. Melhorar a qualidade da água, reduzindo poluição, eliminando despejo, liberação de produtos químicos. Aí qual é a palavra-chave? Qualidade da água. Né? 6.4, aumentar substancialmente a eficiência no uso da água em todos os setores, eficiência no uso da água. E aí a gente usava as palavras-chave para ligar ao instrumento financeiro do banco. Aí
o resultado era... Aí aqui são os instrumentos financeiros. Aí aqui eu vou fazer aqui o link direto aqui, que fica bem fácil de ver, né? Por exemplo, o primeiro produto do banco, a nossa linha de meio ambiente, que dentro da linha tem um objetivo de investimento na recuperação e conservação de ecossistemas e biodiversidade. Essa meta está ligada à meta... esse objetivo dessa linha está ligado diretamente à meta 6.6, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, né? Então, a gente fazia esses links. E os KNAIs relacionados ao ODS 6, captação e tratamento e distribuição de água, esgoto, perfuração de construção de poços e por aí vai. E com essa parametrização, a gente chegou nesse resultado aqui do nosso portal, né? E no primeiro momento a gente está comunicando só os 7 ODS, mas a gente planeja ampliar a nossa comunicação para os 17. Além de comunicar os desembolsos, a gente está fazendo um trabalho aqui com a equipe de monitoramento e avaliação de usar os quadros de resultados de cada projeto. Eles já pegaram os indicadores desses quadros de resultados dos projetos e fizeram um deparo para os ODS. Então, a gente vai linkar esses indicadores de resultados aos ODS. Então, no portal, quando você clicar no ODS 7, que é o de energia, vai ter um botão para indicadores de resultados. E aí, quando você clicar nesse botão, vai abrir um dashboard com os indicadores de resultado para o ODS de energia e as metas que a gente colocou para aqueles indicadores, né? E no futuro, quando aqueles indicadores forem medidos, a gente vai ter o T0, né, o que foi a meta estipulada na aprovação da operação, e o que for sendo medido, a gente vai comunicar também, né? Então, a gente está planejando essa publicação dos resultados de eficácia e efetividade. A gente também quer atrelar, porque aqui a gente está comunicando de forma agregada os desembolsos, mas a gente também quer criar um link para as operações relacionadas. As metas dos ODS a gente já colocou, e o gráfico e o georreferenciamento por estado. Então, a nossa metodologia é simples, né? A gente optou por uma metodologia mais simples, talvez menos precisa, mas mais simples, que é linkar os ODS, as metas dos ODS aos nossos produtos financeiros, porque a gente tem a nossa política operacional, os nossos produtos, eles são extensos, a gente atua numa gama de setores bastante grande, e cada produto ele tem o seu objetivo. Então a gente pegava o objetivo da linha para linkar com o ODS, a gente conseguia fazer isso. E o resultado que a gente tem é esse, assim, eu acho que isso facilita, né, essa questão da transparência, e a gente foi um pontapé inicial, né? A gente planeja, almeja que isso de fato venha a ser um portal mesmo, com várias operações sobre a atuação do banco, a contribuição do banco para os ODS, né? Inclusive com acompanhamento de projetos, vídeos, enfim, que isso de fato cresça e venha a ser um grande portal da atuação do banco para os ODS. Acho que é isso, né, Isa? Se quiser complementar alguma coisa. Não? Acho que o nosso tempo já acabou, né? Esgotei o tempo aí. Obrigado, Marta, pela exposição. Acho que foi bastante completa. Eu vou abrir agora espaço para as perguntas. A gente está com pouco tempo para isso. Na verdade, nós temos restantes 13 minutos. Acabou o tempo ficando um pouco espremido. Eu vou passar aqui por ordem das perguntas, começando pela Luciane. Aliás, a Luciane era membro também do grupo de títulos ODS, contribuiu bastante para a elaboração do nosso trabalho. E a pergunta dela foi para o BDNG,
se a decisão de crédito, né, se a análise dos ODS impacta na decisão do crédito, e a segunda pergunta dela, nesse sentido também, esses impactos negativos também são avaliados. É Mariana que está falando. Na verdade, assim, os ODS ainda não impactam, né, na decisão do crédito, embora esse tipo de informação já faça parte do nosso relatório de crédito, né? Então, aquele enquadramento que a Cíntia mostrou, né, que a gente vai desde o nível da categoria até o nível de indicador, essas informações já compõem o relatório que vai ao comitê de crédito e à diretoria, se for o caso, né? Agora, de qualquer forma, vale a pena registrar que os recursos eles estão sendo cada vez mais direcionados, né? Quando a gente vai captar um recurso internacional, o do BEI é um exemplo disso, ele já é um recurso totalmente alinhado ao ODS, né? Então, os projetos que a gente consegue financiar com essa linha são todos alinhados ao ODS, né? Então, eu acho importante registrar isso. Você quer complementar? Sim. Acho que é perfeita essa fala da Mariana. Realmente acho que seria um avanço ter alguma escala de pontuação, algum ranking entre operações mais ou menos ODS, né? Eu tinha visto outro banco que havia uma metodologia diferente, né? E quanto mais uma operação fosse vinculada a mais objetivos ODS, essa operação teria uma pontuação diferente, mas aqui no BDMG esse ainda não é o objetivo, né? A gente está ampliando nossos mecanismos de monitoramento e avaliação, a gente está com um foco muito grande nesses indicadores dos efeitos das operações. Uma segunda etapa, acho que da pergunta da Luciane, foi os impactos negativos, né? A gente também ainda não pontua ou diferencia impactos negativos, né? Uma operação que evidentemente tem um impacto negativo, ela não é classificada de maneira nenhuma, mas a gente ainda também não está fazendo esse tipo de diferenciação. Só para complementar, embora a gente não pondere essa questão diretamente do efeito negativo, vale lembrar que a gente tem a metodologia de risco socioambiental em conformidade com a resolução do Banco Central, né? Que, de certa forma, isso já pondera as atividades se são mais impactantes ou menos impactantes. Né? Perfeito, né? Perfeito. Obrigado. Vou passar para a segunda pergunta que eu coloquei aqui da Mariana Tanaka. Ela pergunta para o BDMG se tem potencial, o setor agrícola tem potencial no portfólio deles, e um pouco de explicação no fluxo de ex-ante, né? Se esse tipo de ativo ele é classificado, como é que é feita essa classificação dos ativos? Obrigada pela pergunta. O PIB de Minas Gerais é fortemente influenciado pela atividade agrícola, apesar de sabermos que ainda é um setor, né, que pode evoluir bastante em termos de práticas sustentáveis. A gente ainda quer sim evoluir em produtos financeiros voltados para a agricultura sustentável. Temos alguns focos aqui, mas ainda não temos dentro do nosso framework um produto com recursos próprios ou uma captação específica para isso, como é o caso da captação do Banco de Investimento Europeu. E a segunda pergunta é em relação à metodologia ex-ante, né? Uhum. A que você apresentou no slide. A gente disponibilizou essa metodologia ex-ante, a gente começou com a parte sustentabilidade primeiro em agosto, e essas operações a gente fez um trabalho de incluir essa metodologia dentro dos sistemas do BDMG. Então, a classificação ela ocorre no momento da formatação do crédito, antes do envio para os comitês de crédito, não é? E depois ela também é utilizada, a mesma tela é utilizada para o acompanhamento do crédito, caso ele seja liberado. Eu não sei se eu respondi a pergunta, posso complementar, Felipe? Eu acho que foi suficiente. A gente, qualquer coisa, a Mariana também pode colocar na parte aqui de Q&A, outra pergunta se for necessário.
Vou passar para uma outra pergunta da Leila para o Banco do Brasil, perguntando por que o programa ABC está classificado como social e não na Agenda 30. Obrigado pela pergunta, Leila. No nosso framework, a agricultura de baixo carbono ele está na categoria verde, né, de green. E tem os ODS vinculados à agricultura de baixo carbono. O que está no social é a agricultura familiar. A agricultura familiar ela está na categoria social e com o respectivo ODS. Eu respondi, né? Perfeito. Tem uma pergunta do Orlando para o BDMG, no sentido que ele observou que tem programas na área de energia renovável e ele está perguntando se o BDMG tem alguma linha para operações em agropecuária sustentável e se não tiver, se é um plano de ação para criar essa linha. Obrigada pela pergunta, Orlando. Eu acho que é parecida com a pergunta anterior, né, em relação à agricultura sustentável. Como eu disse, a gente ainda não fez nenhuma captação com o objetivo específico de agricultura sustentável, apesar de trabalharmos com os produtos BNDES, ABC e termos clientes na área de florestamento, reflorestamento, a gente ainda não fez uma captação, mas sim está no radar, e principalmente devido ao PIB de Minas, está muito vinculado à agricultura, né? Então, sim, futuramente sim. Obrigado. Uma outra pergunta da Luciane, perguntando se o framework do Banco do Brasil está publicado e aberto. Obrigado, Luciene. Ele não está ainda público, a gente depende de autorização interna, então ele ainda não é público, mas será, espero que seja em breve. Uma outra pergunta da Mariana Tanaka para o Banco do Brasil BDMG, de qual seria a vantagem de um título ODS ao invés de um título simplesmente verde? Bom, eu acho que para o BDMG, né, o título ODS ele amplia as possibilidades de atuação, e aí, para o caso do título ODS, ele amplia também o valor, né, o montante da carteira. Então, enquanto o título do Green Bond específico dos princípios de carteira sustentável, né, está mais vinculado à energia renovável, à eficiência energética, à agricultura sustentável. Quando a gente coloca um ODS bond, né, um título ODS, ele amplia para as categorias todas sociais. Então, a gente pode trabalhar projetos de educação, projetos de saúde, trabalhos com micro e pequena empresa, microcrédito, como o Banco do Brasil falou, agricultores familiares, né? Então, ele amplia bastante as possibilidades de bancos que trabalham com finanças de impacto. E só para complementar, inclusive, assim, amplia no escopo e amplia a nossa possibilidade de captação também de recurso, né, junto a instituições multilaterais. E aí, se alguém tiver interesse, né, o nosso framework para Green Bonds, que foi o primeiro que a gente fez, ele está disponível no site do banco, né. Para a ODS, a gente ainda está em fase de fazer a Second Opinion com a Sustainalytics, né, mas posteriormente ele também estará no site do banco. Uma outra pergunta da Luciane, perguntando se alguma instituição mediu o percentual do portfólio que é impactado positivamente. Luciana, a gente fez, assim, na abordagem ex-post que eu comentei, Cíntia aqui do BDMG falando, a gente fez essa vinculação bastante criteriosa aos 13 objetivos dos ODS que vinculamos à atuação. E aí, no momento dessa vinculação, nós criamos um patamar de 26% da carteira do banco vinculado ao ODS, mas, de novo, né, uma análise bastante criteriosa. Tem instituições que analisam o KNAI, o produto financeiro, não olham questões de DH, etc. Então, esses valores de vinculação ao ODS variam muito de instituição para instituição.
Obrigado. Passar para uma outra pergunta do Orlando. Eu acho que isso aqui pode até ser trocado depois uma informação entre vocês, se quiserem compartilhar no próprio chat o e-mail para contato. Ele está perguntando se o BNDES tem uma abertura para conversar sobre o alcance das operações de crédito. Oi, Orlando, tudo bem? A gente, essa questão do repasse, né, para as instituições financeiras credenciadas, a gente tem um canal aqui, a gente tem uma área, né, que cuida só das operações indiretas do banco. A gente pode botar você em contato com eles para entender melhor qual foi a sua dificuldade, né, quais foram os caminhos que não tornaram a experiência eficiente para vocês, né? Entender melhor qual é a sua demanda. Aí depois, se você quiser, a gente troca o contato e a gente coloca vocês em contato com o pessoal daqui da área de operações indiretas. Tá, eu tento provocar o compartilhamento do e-mail entre vocês, ok, Marta? Ok, tá ótimo. Outra pergunta do professor Celso Leme. Felipe. E pergunta... Oi? Oi, Felipe. Jorge, Banco do Brasil. Ficou um pouco instável aqui a internet e a gente não teve tempo de responder a Luciene em relação ao percentual da carteira, né, do portfólio. Tá, desculpa. Perfeito. Assim, a gente tem uma medição aqui de uma carteira de economia verde, né, que em torno de 180, quase 190 bilhões de reais, uma carteira total de 600 bilhões de reais, né? Então, esse é mais ou menos a nossa representatividade da nossa carteira vinculada aos ODS. Pega pelos quinais. Marta, só um minuto que o microfone está aberto. Desculpa. Desculpa, gente. Prossiga, Jorge. Complementando também essa questão, no âmbito da administração dos fundos, carteiras administradas pela BB-DTVM, a gente faz a aplicação de uma metodologia, né, para a triagem dos ativos com relação aos aspectos socioambientais e de governança, e aí em 2019, dentro do montante aí de quase 1 trilhão de recursos administrados, 177 bilhões dos ativos eles estavam sujeitos à triagem positiva. Então, aí representando quase 18% também dos totais de recursos administrados, considerando essa aplicação da metodologia com os aspectos ASG. E a gente tem também aí no âmbito da BB-DTVM, né, para o investidor, 8 fundos de investimento com características socioambientais. Também a gente pegou aí um patrimônio líquido de 1 bilhão, praticamente. Aqui a Marta falando do BNDES, a gente também fez esse mapeamento inicial para os 17 ODSs, deu 70% da carteira do banco, né? Contando de 2015 até o presente, os 17 ODSs. Obrigado pelas respostas. Vou passar agora para a pergunta do professor Celso Leme, onde ele pergunta como é que tem funcionado a ponta de captação pelos bancos para financiar projetos verdes e se tem conseguido os recursos dos investidores para lastrear a linha de financiamento verde. A pergunta é aberta. Vou falar aqui da nossa experiência com a nossa emissão de Green Bonds. O BNDES emitiu Green Bonds de 1 bilhão em 2017 e eles foram lastreados com operações de energia eólica e energia solar. Mas a gente tem captações bilaterais com vários bancos internacionais, KfW, Banco Mundial, AFD, JBIC do Japão. A maioria para energia renovável, que são projetos que são facilmente lastreáveis, assim, que não tem muita dúvida, né? Que assim, o critério é muito direto, né? Como a nossa carteira de energia renovável ela é muito grande, né? Ano passado a Bloomberg
fez um levantamento, o BNDES eles chegaram ao resultado que o BNDES é o banco que mais apoiou a energia renovável no mundo, né? A gente tem uma carteira bastante grande, a gente conseguiu várias captações com lastro nessas operações de energia renovável. Foram as operações mais fáceis assim, para fazer esse lastro. Alguém tem interesse em colocar alguma observação adicional? Lembrando que a gente está aqui já passando um pouco da hora, eu estou tentando ser bastante objetivo para a gente conseguir dar conta aqui das últimas perguntas a respeito da hora. Da parte do Banco Brasil, não temos nada. Ok. Vou passar para a pergunta da Flávia. Ela pergunta sobre se as instituições têm interesse em fazer uma convergência das métricas que são utilizadas pelas instituições de forma a criar uma padronização. Eu acho, aí, respondendo um pouco a pergunta da Flávia, né, que existe um desafio, né, se a gente pensar nas metas dos ODS que foram criados em 2015 e a partir de uma série de protocolos internacionais, né, feitos nesse ano, eu acho que ainda é um aprendizado bastante grande, né, das instituições financeiras em trabalhar com esses temas. Então, a gente vê aqui, por essas 3 experiências, formas distintas de vincular as operações e identificar métricas, né? Eu acho que sim, existe um desafio em convergir metodologias, principalmente critérios para essas carteiras, a formalização de frameworks e certificações por entes externos é uma maneira de criar metodologias mais, vamos dizer assim, rígidas, né? Mas eu acho que sim, existe uma grande oportunidade para convergir, padronizar metodologias, principalmente no âmbito da BDE ou na parte de bancos responsáveis, etc. Acho que sim, é uma grande oportunidade. Algum outro banco gostaria de comentar? Como a colega do BDMG comentou, realmente é uma dificuldade, né, de padronização, seria bem-vinda, mas eu vejo muita dificuldade, principalmente quando a gente fala de valoração das externalidades. Só para citar um exemplo, o custo social de carbono tem referências bibliográficas de $36 a tonelada, a $100, $126 a tonelada. Então, com algumas iniciativas nesse sentido, né? Na verdade, esse direcionamento estratégico que o banco deu para se tornar um banco de serviço, de estruturação de projetos, é muito com o objetivo de alavancar recursos, né? Então, o BNDES estruturar bons projetos para que outros investidores entrem nesses projetos. E também um direcionamento estratégico de criar novos produtos e produtos de de-risking, né, de garantias, o BNDES entrar mais no compartilhamento do risco da operação do que como financiador da operação. A gente está com este direcionamento estratégico. Né? Além disso, existem iniciativas concretas, né, no Fundo Amazônia de entrar, né, estruturar a cadeia de produção e para o investidor chegar com a cadeia mais estruturada. Tem uma iniciativa na parte cultural, de patrimônio histórico, do match funding, que a gente criou, que captação de recursos, até inclusive para a pessoa física, apoiar
os projetos de restauração de patrimônio histórico, de 1 para 2, né? O investidor colocava 1, o BNDES colocava R$2. Então, tem iniciativas assim concretas e existe esse direcionamento estratégico do BNDES entrar mais no compartilhamento de risco e na estruturação dos projetos do que como alavancador, né, de recursos, né, privados, do que como o próprio financiador sozinho da operação. A gente está nessa linha. Obrigado. Banco do Brasil. No Banco do Brasil, a gente já há algum tempo, a fim de financiar o orçamento, né, principalmente do agronegócio, a gente busca orientar, também pela limitação do recurso controlado, né, a gente busca complementar com recursos próprios, fazendo, no fim das contas, o conceito do Blend Finance, né? E agora o grande desafio de captações externas, a gente vem trabalhando em estudo de algumas operações, é a questão do risco cambial, né? O risco cambial acaba elevando o custo externo a aproximadamente, a preços de mercado, aproximadamente 200% do CDI, né? E acaba não tornando competitivo, né? Não se torna competitivo. Para o cliente, é muito melhor usar funding local. Obrigado. Obrigado, Jorge. Há uma outra pergunta aqui do Nilo, perguntando se essa publicação que a gente mencionou vai ter algum desdobramento. Eu acho que essa pergunta é bastante voltada para a gente. Um dos objetivos desse webinar é identificar quais gargalos e oportunidades tem de contribuição do Lab. Uma dessas foi essa de que a gente está apontando, né, aqui nas perguntas como um alinhamento, né, da metodologia dos bancos, como a gente viu, né, e colocou no início da apresentação. A gente ainda vê que há esse desafio ainda de incorporar os ODS na gestão das instituições financeiras. Então, essa é uma possibilidade. O grupo de títulos ODS hoje não faz parte de um subgrupo perene, que a gente chama, com reuniões quinzenais, mas tem essas iniciativas como esse webinar para investigar as contribuições do Lab e desdobramentos futuros. Passando para uma próxima pergunta, da Luciane Amaral, do Badesul, ela pergunta para o BNDES se há interesse deles fazerem um alinhamento de metodologia, dado que eles repassam também os recursos do BNDES. Oi, Luciane, é o seguinte, quando a gente fez esse mapeamento, a gente também usou os produtos de operações indiretas, ou seja, os nossos produtos que os nossos repassadores operam, a gente já classificou eles nos ODS, né? A gente já linkou eles aos ODS. Mas isso não impede que a gente converse para falar sobre metodologia de alinhamento ao ODS. Eu acho super válido. Quanto mais a gente conversar e alinhar e ter, né, similaridades e comparabilidade nessas metodologias, é o melhor, né? Então, a gente está aqui à disposição. Tá bom? Há uma pergunta do Marco Gorini, que é muito parecido com aquela que a gente se deparou sobre os tutores de Blend Finance. Em adição, acho que a gente poderia passar pela parte se as instituições veem instrumentos de capital de Blended Finance como um capital catalítico ou tradicional. Se alguém quiser comentar. Temos algum comentário nesse sentido? Não, acho que agora a gente encerrou. Deixa eu ver se tem alguma mais aqui no painel. Não. Enilce, você viu se eu deixei alguma pergunta em branco aqui ou se a gente passou por todas elas? Felipe, acho que a gente cobriu todas.
A do Badesul você passou, não foi? Passei, foi essa penúltima agora. Não, acho que passamos todas. Excelente. Pessoal, eu agradeço demais a participação de todos, a contribuição principalmente aí dos painelistas em preparar esse material, em expor as suas metodologias, expor suas dificuldades, parte da sua estratégia. Isso tudo converge para uma necessidade do ecossistema, então é muito importante esse tipo de trabalho que vocês fizeram nessa exposição. Agradeço muito essa tarde de hoje e agradeço também bastante a todo mundo que entrou aqui, contribuiu com as perguntas. Isso ajuda muito a organização do Lab a identificar os próximos tempos de os nossos próximos temas de nossa contribuição. Queria dar uma boa tarde a todos e agradecer a todos que organizaram esse webinar. Obrigada, pessoal. Nós aqui do Berenice que agradecemos e boa tarde e até uma próxima aí nesse mesmo assunto em outras pautas. Um abraço. A gente agradece também aqui pelo BNDES e estamos à disposição para conversar, enfim, para trocar ideias. Obrigada, gente. O Brasil agradece também o convite mais uma vez. Obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, Jorge. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Marta. Obrigado a todos os participantes. Felipe, só queria colocar o Lab à disposição, se as instituições acharem que tem alguma frente que a gente possa contribuir. Então, a gente está à disposição. Gostaria de agradecer muito a todos, aos palestrantes, às perguntas. Foi um dos webinars assim, mais ricos e gerou bastante discussão. Então, muito interessante. A gente está à disposição. Se tiver alguma pauta, alguma frente que a gente possa contribuir, ajudar a disseminar ou levar para frente, por favor, é só nos encaminhar. Só lembrando o e-mail do Lab, Nil, você pode passar para todos? info@labinovaçãofinanceira.com. Você pode passar aqui no chat para todos terem? Desculpa, Felipe, eu não te ouvi. Perguntei se pode passar aqui pelo chat. Estou fazendo isso. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Desejo a todos uma boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde.